galerinha, então vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Uma coisa que é importante vocês observarem, tá? Nem sempre o exercício dá o triângulo pronto. Muitas vezes, ou na imensa maioria das vezes, você vai ter que ler o enunciado e vai ter que fazer um esboço do triângulo. Fazer um esboço não significa necessariamente você construir esse triângulo, tá? Usando, de repente, ferramentas para que você construa o ângulo correto. Não, você faz um esboço imaginando mais ou menos a posição do triângulo. O que eu quero dizer? Ele fala o seguinte, ó, em um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo isósceles onde eu tenho aqui dois lados de mesma medida, tá? Dois lados congruentes, dois lados de mesma medida. Cada ângulo da base mede 71 graus. Então, se eu tenho um triângulo isósceles, eu sei que eu tenho dois lados e dois ângulos correspondentes congruentes. Esses dois lados aqui têm a mesma medida e esses dois ângulos também têm a mesma medida. Tá legal? Sabendo-se que a base desse triângulo mede 8 centímetros, eu tenho aqui a base medindo 8 centímetros. Determine a medida H da altura relativa à base. Se eu tenho um triângulo isósceles, tá? A altura vai coincidir com a mediana, ou seja, vai coincidir com o ponto médio dessa base. Tá? Ou seja, vai dividir essa base em dois lados congruentes, dois lados de mesma medida. Se tudo isso aqui vale 8 centímetros, esse lado aqui vai valer 4. Então, repare, não basta apenas você entender a trigonometria, você tem que ler um enunciado e fazer o esboço do triângulo, né? Ele falava então que cada lado mede 71 graus, tá legal? Ele falava que a base mede 8, tá? E ele pede para determinar a medida da altura H relativa à base, ou seja, a altura em relação à base. O que ele quer que eu construa é isso aqui, que eu calcule é esse valor de H. Se nós repararmos, tá? Se isso aqui é o ponto médio e eu tenho a altura, eu posso dizer que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, né? Ou, na verdade, qualquer um desses dois ângulos aqui são ângulos retos, são ângulos de 90 graus. E ele quer que eu meça, que eu calcule o valor dessa altura H. Ele não deu a tabela inteira, mas ele dá que 71 graus, ele dá o seno, o cosseno e a tangente, e você vai ter que saber o que você vai utilizar, fazendo uma análise. Veja bem, eu tenho o ângulo, eu quero calcular o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente, coca é a tangente. Então, na verdade, eu vou usar que a tangente de 71 graus é igual ao cateto oposto H sobre cateto adjacente 4. Então, eu vou pegar quem? O valor da tangente, que é 2,904, é igual a H sobre 4. O 4 que está dividindo passa multiplicando, operação inversa da divisão é a multiplicação. 4 vezes 2,904, o valor da altura H é 11,616 centímetros. Ou seja, tá? Eu fiz um esboço do triângulo, analisando o enunciado, e a partir desse esboço eu consegui perceber que eu quero o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo. Tá? Então, para que você consiga construir os triângulos, gente, não tem jeito, você tem que treinar. Né? É treino, treino, treino. Por isso que a gente também, aqui no É Nóis na Mate, daremos exercícios para vocês fazerem e faremos a correção passo a passo desses exercícios. Tá legal? Vamos pegar um outro exemplo? Vamos lá? Esse aqui é o exemplo 1, vamos pegar um exemplo 2? Vamos lá.